Se você conhece Docker ou Kubernetes, com certeza já ouviu falar do Docker Hub. Lá você pode baixar milhões de imagens, e isso não é um exagero. Da última vez que eu chequei, eram 11.462.734 imagens, para tudo quanto é gosto. Desde bases de dados como o Redis, o Postgres e o MariaDB, passando por servidores web como Tomcat, Nginx e HAProxy, até mais recentemente inteligência artificial, como o Llama e o Gemma. Em meio a tantas imagens, é facinho a gente ficar perdido sem saber qual escolher. Sendo assim, surge a pergunta: como escolher uma boa imagem no Docker Hub? Será que você tem escolhido boas imagens ou está colocando todo o seu ambiente em risco? Se você tem dúvidas sobre essas perguntas, fica comigo até o final que eu vou te mostrar um mapa da mina para escolher uma imagem que seja boa, segura e útil para o seu dia a dia. Normalmente, quando a gente está no Docker Hub, a gente vai aqui nessa parte de busca e vai digitar o nome da imagem que a gente está procurando. Por exemplo, Postgres. E aí ele vai mostrar para a gente uma coleção de imagens que estão relacionadas a essa busca que a gente fez. Esse é o filtro mais básico que a gente pode fazer, mas ele não é o suficiente para a gente encontrar uma boa imagem. Então vamos ao primeiro filtro que pode melhorar a qualidade das nossas buscas. Se a gente olhar aqui na esquerda, nós temos alguns filtros que a gente consegue fazer. O Docker Hub permite selecionar em qual sistema operacional que a gente vai rodar os containers a partir da imagem que a gente vai utilizar. Então aqui nessa parte da esquerda aqui embaixo, a gente tem essa parte de sistemas operacionais. A gente pode selecionar Linux ou Windows. É importante dizer que as imagens do Linux podem ser rodadas no Windows com o WSL, mas o oposto não é verdade, ou seja, as imagens do Windows a gente não consegue rodar no Linux. Então é importante considerar esse aspecto. Outro passo que a gente pode dar em direção a uma boa imagem é selecionar a arquitetura na qual a gente vai executar os nossos containers. Assim como no caso dos sistemas operacionais, é importante a gente selecionar a arquitetura certa. As nossas máquinas normalmente utilizam a arquitetura x86-64. Mas a gente tem outras arquiteturas também que podem ser interessantes, como a ARM e a ARM64. Isso porque algumas provedoras de nuvem permitem que sejam rodadas máquinas com essas arquiteturas e o custo seja inferior. Então vale a pena você considerar esse ponto se estiver buscando reduzir seus custos na nuvem. Se você considerar uma arquitetura como o IBM Z, por exemplo, vai ver que esse número de resultados aqui encontrados pode cair drasticamente. Então vou selecionar aqui. E a gente vê que caiu para apenas 84 imagens do Postgres. Então, tem essa consciência de que, ao trocar a arquitetura, o número de imagens também pode ser bem diferente. O terceiro passo em busca da imagem ideal para o nosso caso é o filtro de categorias, que estão aqui na esquerda, né? Tem algumas já aqui que aparecem e a gente pode clicar em More Categories e ter um conjunto ainda maior de categorias. Então nós temos desde categorias como segurança, linguagens e frameworks, até Web Analytics, Monitoring, Observability, né? Para a parte de observabilidade. Dependendo do termo que você está buscando, ao selecionar uma categoria você consegue focar melhor a sua busca. Um jeito interessante também da gente utilizar as categorias é a gente não informar nenhum nome aqui para ser buscado pelo Docker Hub, e aí a gente consegue ir passeando aqui pelas categorias, por exemplo, em Developer Tools. Eu uso isso normalmente para encontrar ferramentas relacionadas àquela categoria, né? Então, às vezes você não tem o nome da aplicação que você quer, mas você quer descobrir quais aplicações eventualmente poderiam ser utilizadas no seu caso. Então, é um recurso bastante interessante também, vale a pena utilizá-lo. O quarto passo, e esse é muito importante, que a gente pode dar em direção a uma boa imagem, é vir nessa parte aqui de Trusted Content, ou seja, conteúdo confiável. A gente vai ver aqui que nessa parte de Trusted Content nós temos 3 categorias, que são as Docker Official Images, as Verified Publisher e as Sponsored OSS. As Docker Official Images, vou selecionar ela aqui, são de aplicações de repositórios open source, aprovados pela equipe do Docker. Para serem aprovadas nessa categoria, essas imagens devem ser de aplicações de uso geral que atendem uma grande comunidade. Por exemplo, a imagem do Python, que atende a comunidade de desenvolvedores dessa linguagem, a qual é bastante utilizada. A equipe do Docker verifica e valida todas as novas versões dessas imagens, garantindo que há consistência, segurança e qualidade na imagem. Então, se uma dessas imagens oficiais atende às suas necessidades, vale muito a pena considerar
considerar o seu uso. A segunda categoria de imagens que nós temos aqui em Trusted Content são as Verified Publisher, ou seja, aquelas que são desenvolvidas por editores comerciais verificados pela equipe do Docker. Ou seja, são empresas que fazem parte de um programa da empresa Docker e todas essas imagens passam pela verificação do Docker Scout, uma solução da Docker para encontrar vulnerabilidades e problemas de segurança. Em geral, essas imagens dessa categoria são atualizadas com frequência, o que, como a gente vai ver depois, é um fator bastante importante. Então, também vale muito a pena considerar esse tipo de imagem no seu ambiente. A terceira categoria de imagens do Trusted Content são as Sponsored OSS, ou em bom português, software open source patrocinado pela Docker. Assim como no caso das imagens Verified Publisher, também existe um programa da Docker para apoiar e incentivar alternativas open source. Nesse programa, o foco são as aplicações open source. As equipes que desenvolvem essas aplicações também podem utilizar o Docker Scout para identificar vulnerabilidades e problemas de segurança em suas imagens. Uma outra vantagem dessa categoria é que as imagens dela não estão sujeitas aos limites de download do Docker Hub. Ou seja, você pode baixá-las à vontade sem que isso diminua o número de aplicações que você pode baixar. Utilizar uma aplicação open source também tem suas próprias vantagens, como um acesso mais facilitado à equipe de desenvolvimento, a possibilidade de relatar os erros encontrados, sugerir novas funcionalidades que possam ser interessantes, etc. Então vale a pena também dar sempre uma olhada nesse tipo de imagem. Então beleza, nós vimos que as imagens que fazem parte aqui do Trusted Content são interessantes por motivos diferentes, né? Mas todas a gente pode classificar, como o nome sugere, como confiáveis. Mas a pergunta é, e se eu procurar a imagem de uma aplicação e não tem uma imagem dela em nenhuma dessas três categorias aqui? Significa que eu não posso utilizar essa imagem? Não, não significa isso. Significa que você vai ter um pouco mais de trabalho. Você vai ter que considerar outros critérios na hora de selecionar a sua imagem. O quinto passo que a gente pode dar em busca de uma imagem top de verdade no Docker Hub é analisar a documentação dela. Por exemplo, se a gente clica aqui na imagem do Nginx, a gente vai ter acesso à documentação. Aqui, por exemplo, a gente tem links para quem são os mantedores dessa imagem. Também links falando como que a gente pode obter ajuda sobre a utilização da ferramenta. Temos as tags dessa imagem com link para o arquivo Dockerfile que foi utilizado para gerar a imagem. Algumas outras informações interessantes aqui, como as arquiteturas que essa imagem suporta, detalhes dos artefatos da imagem, entre outras informações. Também uma informação sobre o que é o Nginx, como utilizar essa imagem no Docker, então os comandos do Docker para a gente conseguir rodar essa imagem na nossa máquina ou em qualquer outro computador. Informações sobre como fazer o mapeamento de uma porta externa lá para a porta do container onde está rodando o Nginx e diversas outras informações interessantes. Uma coisa que é interessante também, sempre a gente olhar nas documentações das imagens, é se são apresentadas as variáveis de ambiente que a gente pode utilizar para personalizar o uso da aplicação para o nosso caso. Aqui no caso do Nginx tem 3 dessas variáveis. Inclusive são apresentados os valores padrão dessas variáveis, né? No caso da gente não sobrescrever o valor, esse vai ser o valor utilizado. Enfim, notem que a documentação aqui dessa imagem é bastante abrangente, cobrindo desde o que é a aplicação, as tags existentes, variáveis de ambiente, como mapear portas, enfim, bem completa a documentação. Busquem sempre imagens cuja documentação seja fácil de ler, intuitiva e que, de fato, esteja atualizada e ajude você a utilizar a imagem. Em geral, imagens que não têm boas documentações também tendem a não ser boas imagens para o dia a dia, pois se não há o cuidado de quem gerou a imagem de ter uma documentação interessante, podemos ter também problemas com a imagem. O sexto ponto que a gente tem que observar para selecionar uma imagem são as tags. Então nessa parte aqui em cima a gente consegue clicar em tags, a gente vai ter uma lista das tags que foram geradas para essa imagem.
A gente inclusive consegue filtrar aqui e ordenar qual que é o mais novo, mais velho, por ordem alfabética. E a gente tem que observar se o nome dessas tags segue algum padrão. Algumas aplicações costumam, por exemplo, colocar somente a versão da aplicação que está rodando. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem 1.29.1, que é a versão do Nginx que essa tag roda. Mas também é possível a gente encontrar nos nomes das tags outras informações, como por exemplo a distribuição do Linux que está rodando, aqui no caso Alpine, na versão 3.22, além de outras informações. Então busquem também imagens com tags que façam sentido, né? É mais um cuidado do desenvolvedor da imagem de deixar bem explícito nas tags qual versão está sendo executada. Mas quando eu falei de tags, eu não me referia somente aos nomes. É importante aqui nas tags a gente também clicar em cima da tag e aí a gente vai conseguir ter acesso aos comandos Docker que foram utilizados lá no Dockerfile para gerar a imagem. Então, por exemplo, a gente consegue clicar aqui e ver instruções do Dockerfile como add, cmd, label, definição de variáveis com env, copy para cópia de arquivos, definição do entry point, definição de qual porta está sendo exposta, entre outras. Com isso, a gente consegue ter uma noção bem mais precisa de como foi construída essa imagem, o que dá uma tranquilidade bem maior para a gente. Como eu falei para vocês, no caso, o Nginx é uma imagem Docker oficial, né? Mas outras imagens também conseguem utilizar o Docker Scout e ele consegue listar para a gente as vulnerabilidades. Então, esse é mais um passo que a gente dá em busca da imagem perfeita, né? É importante a gente conhecer as vulnerabilidades existentes. Nem todas as imagens têm essa opção aqui das vulnerabilidades, pois ela tem que ter sido analisada pelo Docker Scout, né? As imagens das categorias do Trusted Content, todas são analisadas, mas é possível também encontrar outras imagens que não fazem parte dessas categorias que também utilizam o Docker Scout. Mas se você não tiver essa informação aqui no Docker Hub, é possível também utilizar aplicações que são capazes de detectar essas vulnerabilidades. Então, antes de você usar uma imagem em produção, sempre cheque as vulnerabilidades dela. Vamos agora para o nosso 8º passo em direção à imagem que a gente quer utilizar. Aqui no canto superior direito, a gente consegue selecionar entre 3 categorias: Suggested, Recently Updated e Pull Count. Suggested são as imagens sugeridas pela equipe do Docker. Em geral, imagens que estão se destacando, né? Mas a gente também pode fazer o nosso próprio filtro. Eu gosto bastante de ver isso. Filtrar pelas mais recentemente atualizadas. Com isso, a gente consegue ver aqui na informação Last Updated quando foi gerada a tag mais recente de uma determinada imagem. Então, no caso dessa daqui, RealSoft 2023, a tag mais recente foi gerada há 4 minutos atrás. Sempre dê preferência para imagens que têm uma atualização mais recente. Por que isso, pessoal? Primeiro porque significa que os desenvolvedores estão atuantes, né? Então fica mais fácil deles corrigirem problemas de vulnerabilidade que vão sendo detectados, de atualizar a versão da aplicação que está sendo executada e também até do contato com esse desenvolvedor, né? Então sempre busquem imagens com last updated mais próximo da data atual. E o 9º passo que a gente pode dar é a contagem de pulls, né? Ou seja, quantas vezes essa imagem foi baixada para ser utilizada por desenvolvedores. Então se a gente clicar aqui em Pull Count, a gente consegue ver aqui o número de pulls, né? Então, por exemplo, essa imagem Skater Reloader já foi baixada mais de 1 bilhão de vezes, assim como essas outras aqui do FluentBeat, do Memcached, do Nginx. Quanto mais baixada uma imagem, mais ela foi exposta a diferentes ambientes, diferentes necessidades. Isso é um fator que pode indicar que essa imagem é bem adaptável para diversos casos e tem uma grande chance dela atender às suas necessidades. Além disso, quanto mais ela é utilizada, mais as pessoas relatam bugs, problemas, detectam vulnerabilidades, então ela tende a ser mais segura e com menor tendência a erros. Vale muito a pena dar uma atenção especial a esse número. O 10º passo, pessoal, o 10º passo que você pode utilizar também é olhar o número de estrelas. Se a gente clicar aqui, por exemplo, na imagem do Redis, a gente vai ver aqui o número de estrelas que ela tem, né? Mais de 10 mil.
Se a gente estiver logado aqui no Docker Hub, a gente consegue clicar na estrelinha e informar que a gente está dando uma estrela para essa imagem. Por que esse número é importante, pessoal? Porque além do número de utilização, a estrela é um esforço maior que o desenvolvedor está fazendo para falar que ele gostou daquela imagem, né? Então é mais um fator que reforça uma possível qualidade existente ali naquela imagem, né? Por isso que a gente tem que observar essa informação. Se você seguir esses 10 passos que eu mencionei, com certeza vai chegar numa imagem que vale ouro. Comenta aí comigo se você já sabia de todos esses passos e se você tem mais alguma estratégia que utiliza para selecionar imagens de primeira. Por hoje é isso então e até a próxima.